Doutor, muito boa noite. Boa noite, doutor. Pois, Consegue ouvir-me? Estava a ajustar aqui. pois. Então consegue ouvir perfeitamente? Eu ouço. Eu não sei se me consegue ouvir em condições. Eu ouço perfeitamente. Só para vermos aqui do ponto de vista técnico as condições estão criadas. Eu ouço perfeitamente. Boa. Estamos a fazer a assistência necessária para que possamos ter tão logo o nosso convidado e com as condições criadas possamos então começar a nossa live. Hoje, o tema eleito, as principais alterações à atual, à nova Lei Geral do Trabalho, e, portanto, um especialista que nos vai abordar no essencial de fundo as principais alterações, o que é que levou, o que é que motivou o legislador a fazer a alteração. Doutor Teófilo. Estou de volta. Senti que houve uma quebra na transmissão, mas agora estou de volta. Pois, mas consegue ouvir perfeitamente? Eu ouço. Muito bem. Eu igualmente ouço perfeitamente. Penso que estamos em condições de começar. Perfeitamente. Eu vejo já aqui alguns internautas, alguns Facebookers ligados. Portanto, podemos começar, doutor. Pois, vamos aproveitar o máximo possível o nosso tempo para que possamos obter o máximo de esclarecimento possível do doutor Teófilo. Áreas possíveis. Muito bem. Boa noite, caros internautas. Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço de diálogo denominado Conversa Jurídica, um espaço promovido pela RDA, Escritura de Advogados, com o objetivo de promover cultura jurídica no seio dos cidadãos, criando, então, deste modo, uma consciência cívica sobre os seus direitos e liberdades fundamentais, de modo a que estes possam se defender, proteger-se na relação com, portanto, os agentes da administração pública e defender os seus interesses interpessoais ao nível das suas relações. Como tem sido habitual, todas as quintas-feiras, às 19 horas, portanto, temos esse espaço de diálogo a partir do seu conforto, portanto, levamos conhecimento jurídico aos cidadãos, aos internautas. Para hoje, nós elegemos o tema as principais alterações da nova Lei Geral do Trabalho. São várias as questões que têm sido objeto de discussão e que, de alguma forma, deixam de preocupar os cidadãos, quer os trabalhadores, quer as entidades, os empregadores, as famílias, têm suscitado muitas questões, muitas interrogações, para ver esclarecido o que é que, efetivamente, a nova Lei Geral do Trabalho, portanto, traz de benefício, quer para o trabalhador como para a entidade empregadora, o que é que muda para ver responder a estas e outras questões que certamente os nossos internautas poderão colocar neste espaço de diálogo. Os nossos internautas têm a possibilidade de colocar os seus questionamentos. Por isso, desde já, quero apelar aos nossos internautas para que possam partilhar com os seus amigos, os seus colegas, os seus parentes, o seu empregador, portanto, de modo a que tenha compreensão do que diz a legislação laboral. Para o efeito, nós convidamos o Dr. Teófilo Caucheiro. Dr. Teófilo é professor de Direito do Trabalho e Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola. É licenciado e mestre em Direito, advogado e sócio da Legis Veritas, atua nas áreas de Direito do Trabalho, Privacidade e Dados Pessoais, Direito e Tecnologia, Mercado Financeiros e em outros ramos relacionados ao Direito do Trabalho. Portanto, é uma pessoa com bastante experiência, portanto, enquanto acadêmico, enquanto investigador e enquanto gestor, portanto, tem bastante experiência, mais do que nos trazer aquela perspectiva do legislador, do que pensou o legislador, poderá trazer aquela perspectiva mais concreta do mercado, portanto, uma leitura mais objetiva.
Doutor Teófilo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, doutor Salvador. Obrigado pelas boas-vindas. Agradeço também a bondade do convite. Cumprimento a nossa plateia, as pessoas que tiraram parte do seu precioso tempo para estar aqui nessas conversas conosco. Permita-me, doutor Salvador, antes de começar, a tecer qualquer comentário sobre a matéria que aqui nos traz, parabenizá-lo, felicitá-lo, acho que o termo mais correto é felicitá-lo pela iniciativa, e também felicitá-lo pelo profissional que se tornou. Vai me permitir a audiência fazer aqui uma confissão. Eu conheci o Dr. Salvador há muitos anos atrás, na Universidade Católica. Tive o privilégio de partilhar também o mesmo espaço profissional e hoje sinto-me orgulhoso, sou um dos seus maiores fãs, portanto se transformou nesse advogado que é hoje e traz aqui esse serviço para a comunidade. Portanto, doutor Salvador, muitos parabéns pela iniciativa e felicito pelo profissional que se tornou. É um prazer para mim enorme estar aqui nessas conversas, as matérias ligadas ao direito de trabalho, as relações laborais, as perspectivas, quer do legislador, trabalhador como empregador, são matérias que me apaixonam e eu trato-as sempre com muito prazer. Sempre com muito prazer, portanto, toda a minha energia será utilizada aqui para tornar essa conversa muito agradável. Muito bem, doutor Teófilo, nós é que agradecemos, é uma grande honra termos aqui, nós temos estado a trazer muitos convidados, mas na sua presença, de facto, dá um outro sabor e um outro valor ao nosso espaço de diálogo que nós denominamos conversas jurídicas. Doutor Teófilo, para começarmos, que considerações gostaria de fazer relativamente às questões, portanto, sobre as principais alterações que a nova Lei Geral do Trabalho traz, não é? E que de alguma forma tenta suscitar muita celeuma ao nível quer dos profissionais, como das famílias e dos empregadores. Muito bem, de facto é uma questão que tem provocado alguma ansiedade nas famílias, nos trabalhadores, no mercado em geral, e aliado ao facto de ela estar, de certo modo, a demorar para entrar em vigor. Já foi aprovada há algum tempo e até agora não temos a lei em vigor. Portanto, há esta ansiedade resultante da própria alteração e também desta demora. A nossa expectativa é que no início do próximo ano nós tenhamos, no limite do início do próximo ano nós tenhamos uma nova lei e, portanto, é bom que terminemos o ano tendo noção das principais alterações que esta lei vai trazer, a nova lei vai trazer. Se nós olharmos para a própria proposta que foi em discussão e foi aprovada, ela, nesse capítulo, esteve muito bem, ela resume já, né, quais os aspectos que mereceram a atenção para a alteração. Desde logo, uma das questões que tem sido muito discutida e até debatida e reclamada pelos sindicatos dos trabalhadores, por exemplo, tem a ver com as modalidades do contrato no que diz respeito ao tempo de duração. Nós temos na lei atual os contratos por tempo determinado e contrato por tempo indeterminado como alternativas, vias alternativas, podemos assim dizer, e essa nova lei traz aqui, ou rebusca o princípio da lei anterior, da lei 2, e consagra o contrato de trabalho por tempo indeterminado como regra. Portanto, há aqui uma alteração nas modalidades do contrato. Depois há também uma alteração no que diz respeito às regras para o cálculo da indemnização por cessação do contrato de trabalho. E aqui há como que uma alteração dupla. Nós temos na lei atual
fixação da indemnização por despedimento, por exemplo, que atende à dimensão da empresa, a dimensão da empresa muito ligada à lei das micro, médias e pequenas empresas, e nós temos agora, com essa nova lei, um abandono desta perspectiva. Depois também temos ainda ligados aos contratos, a duração dos contratos, uma alteração no que diz respeito ao tempo máximo de duração dos contratos por tempo determinado. Aqui também uma alteração no que diz respeito à duração dos contratos a termo, dos contratos por tempo determinado. Traz essa nova lei também matérias novas, que não eram tratadas, não é? Pela lei anterior. Por exemplo, traz essa nova lei a figura do teletrabalho, não é? A figura do teletrabalho já merece, na nova lei, tratamento jurídico. Depois aqui uma alteração também do regime da comissão de serviço, que passa a ser considerado um contrato de trabalho. Outra matéria nova, quando comparado com a lei atual, que essa lei traz é a consagração de um conjunto de direitos de personalidade que até então não estavam na lei. Nós temos na lei atual referências a direitos de personalidade. A lei nova traz de forma mais sistematizada, mas traz aqui, por exemplo, a questão da proteção dos dados pessoais. Os dados pessoais são matérias, que é uma matéria muito nova, nova no que diz respeito ao tratamento que é dado quer pela legislação, quer quer pela legislação, quer pelos operadores, e portanto a nova lei geral do trabalho traz também notas e regime no que diz respeito à proteção de dados pessoais no capítulo dedicado aos direitos de personalidade. Uma nota digna de realce também tem a ver com o aumento, uma alteração no que diz respeito às medidas disciplinares. Nós temos um aumento no leque de medidas disciplinares quando comparado com a nova lei. Há também alteração no que diz respeito à mobilidade de trabalhadores entre empregadores ou entre empresas, e essa lei nova traz também já de forma muito mais completa do que a lei anterior. Portanto, resumindo assim, estes blocos são os mais relevantes do ponto de vista material. Depois há alterações formais que têm a ver com a sistematização, mas do ponto de vista material ou das matérias e que depois vão afetar o dia a dia, quer das empresas, quer dos trabalhadores e das famílias, são esses blocos que mereceram a atenção do legislador e que vêm tratados de forma diferente nesta nova lei. Muito bem, obrigado, Dr. Teófilo. Na nota introdutória, Dr. Teófilo trouxe aqui duas perspectivas a questão das alterações das normas, como já da alteração, um conjunto de normas que se afiguram novas, inovadoras. Doutor, há uma questão aqui que, se calhar, é das primeiras questões que interessa a todos os internautas, às vezes, esclarecido, que é a questão do tipo de contrato. O doutor fez menção que se alterou o regime, o tipo de contrato. Pode, doutor, se faz favor de clarificar que alterações substancial é que houve, ficou-se aqui com a ideia de que já não haverá possibilidade de se assinar o contrato de trabalho por tempo determinado como é hoje, não é? Hoje a realidade, hoje é a regra, mas ainda assim haverá possibilidade de fazermos contrato de trabalho, contrato por tempo determinado, em circunstâncias. Não, o legislador não excluiu, não expurgou os contratos de trabalho por tempo determinado. O que nós temos hoje é, no fundo, o legislador a dizer, bom, a modalidade ou o tipo de contrato que as partes vão celebrar vai depender da vontade das partes. Se as partes, na altura que vão celebrar o contrato,
vão definir qual é a modalidade que melhor se adequa à sua pretensão. Se tratar de uma atividade temporária, as partes, em princípio, vão estar mais, tentadas a celebrar um contrato de duração determinada e, portanto, um contrato por tempo determinado. Se for para o exercício de uma atividade, o objeto for de execução a longo prazo, as partes serão tentadas e optarão por um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Portanto, neste momento, o regime que existe ou em vigor é fazer depender da modalidade ou do tipo de contrato da vontade das partes. O que é que nós temos de novo? A nova lei define o contrato de trabalho por tempo indeterminado como a regra no que diz respeito ao tipo de contrato. As partes, empregador, trabalhador, no encontro de vontades que fizerem, terão o contrato de trabalho por tempo indeterminado como o contrato colocado em cima da mesa. Poder-se-á celebrar um contrato de trabalho por tempo determinado em determinadas condições ou condições específicas. E a lei enumera em que circunstâncias é que o contrato pode ser por tempo determinado. Ou seja, não há a eliminação ou afastamento da possibilidade de ser celebrado o contrato de trabalho por tempo determinado. O que há é a consagração de um tipo de contrato, uma regra no que diz respeito à tipologia dos contratos, e essa regra é a celebração do contrato de trabalho por tempo indeterminado, e depois, verificadas algumas condições, poderem as partes celebrar um contrato de trabalho por tempo determinado. Portanto, existe ainda a possibilidade, no quadro da nova lei, no quadro do regime a vigorar, existirá a possibilidade de celebrar contratos de trabalho por tempo determinado, mas sob condições que a própria lei determina e que vamos daqui a pouco avançar em que circunstâncias, por exemplo, é permitido. Mas para responder à sua pergunta, não foi afastada a possibilidade de celebrar contratos por tempo determinado. O que é, sim, é uma alteração da regra. Há uma imposição como regra geral da celebração de contratos por tempo indeterminado e a fixação de condições especiais, condições essas que verificadas poderão permitir que as partes celebrem contratos por tempo determinado. Pois, doutor, ficou aqui na sua nota introdutória, fez menção que a nova proposta vai rebuscar as regras, a perspectiva que já apresentava a lei anterior, a Lei 2. E na Lei 2, uma das verdades que nós assistíamos é que os empregadores forjavam factos, forjavam situações para justificar a celebração do contrato. Ou seja, o legislador, nesta nova proposta, pensou nessa realidade, conseguiu trazer algum cenário para conseguir desconstruir essa perspectiva para o legislador, o empregador quererá o máximo benefício possível da relação. E o que acontecia é que fazia uma finta à nossa lei e conseguia sempre elencar um conjunto de justificações, de situações que pudessem justificar o contrato por tempo determinado. A nova proposta consegue calcular essa tendência? É assim, afirmar que consegue mitigar ou impedir esse artifício, estaríamos a exceder naquilo que é a solução. Há esse risco, sim. O risco mantém-se. Respondendo à sua pergunta, não ficou sanada essa possibilidade. O risco mantém-se. O que a lei faz, o que o legislador faz, traz aqui, no fundo, uma consequência legal e jurídica dessa tentativa. O que é que tem? Por exemplo, a lei define em que condições podem ser celebrados contratos de trabalho por tempo determinado,
pode ser celebrado, por exemplo, um contrato de trabalho por tempo determinado, se o objetivo da contratação for a substituição de um trabalhador temporariamente ausente. Há um trabalhador que está ausente, foi fazer uma formação, foi cumprir serviço militar obrigatório, por exemplo, está doente e a doença prolonga-se por algum tempo. A lei permite que, para a substituição deste trabalhador que está temporariamente ausente, pode o empregador promover a contratação de um outro trabalhador para o tempo de ausência esperado. Okay? Mas, como disse bem o Dr. Salvador, esse artifício, essa suposta ausência temporária pode ser um arranjo que o empregador faz para legitimar, não é, a celebração do contrato de trabalho por tempo determinado. E o que é que acontece? O que é que a lei faz? Imaginem que o tal trabalhador que supostamente está temporariamente ausente e por força disso o empregador se viu na necessidade de contratar outra pessoa temporariamente, está, afinal, já definitivamente e até já está a trabalhar numa outra empresa, suponhamos. Já rompeu o vínculo com este empregador e já está a trabalhar numa outra empresa. Tomando nota dessa circunstância, provando o trabalhador que não existe essa motivação temporária, não existe esse motivo, essa condição especial, a consequência que a lei atribui é a nulidade da estipulação, da cláusula. Bom, o contrato de trabalho, numa das cláusulas, um dos seus termos é efetivamente a duração, e se o contrato tem uma duração determinada porque visava substituir um trabalhador ausente, havendo ou percebendo que há uma tentativa de fraude à lei do legislador, do empregador, e a tal ausência de temporária só tem o nome, mas é uma ausência definitiva, a lei sanciona com nulidade a cláusula que estabelece duração determinada deste contrato. E qual vai ser a consequência? Se esta cláusula que define a temporalidade do contrato for declarada nula, o contrato passa a ser por tempo indeterminado. É claro que o que vai acontecer, a tentação do empregador para retirar benefício máximo e que queira usar desses artifícios, vai ser afinar o mecanismo né, de fraude. Obviamente, nós vamos assistir uma tentativa de afinar e de tentar aproximar o máximo esta realidade para que não seja fácil determinar se efetivamente o motivo existe ou não existe. Portanto, há aqui esse acréscimo que a lei faz comparado com a lei 2, que não havia esse regime, essa penalização, não é? No fundo, para desestimular o empregador nessa tentativa de fraudar a lei. Muito bem, doutora. Doutora, é um empregador afinar a tentativa. Pois, doutor Teófilo, uma pergunta que não se quer calar. Com este novo quadro que a proposta apresenta, da alteração do regime de regra do tipo de contrato, a questão que não se quer calar é, com a aprovação da nova lei, como é que ficam os contratos por tempo determinado já assinado? Não é? Nós temos os contratos que ela renovam-se automaticamente e temos depois os períodos que são longos em função do tipo de empresa, média, micro e pequenas. Como é que fica a aplicabilidade deste novo regime? Afinal, eu, enquanto trabalhador, que tenho um contrato de trabalho por tempo determinado de 10 meses, passo a beneficiar-se deste novo regime, continuo a cumprir aquilo, porque quando na vigência na aprovação do contrato figurava uma lei, qual é a situação destes contratos? Como é que ficam estes contratos? Boa pergunta, doutor. Boa pergunta, porque isso seguramente é a preocupação de muitas pessoas, sobretudo trabalhadores e famílias que têm
têm encontrado. Bom, a lei, a regra geral, é que a lei só dispõe para o futuro, né? E, portanto, a lei não altera a substância das relações já existentes. Os contratos celebrados por tempo determinado, eles continuarão a serem a vigorar por tempo determinado, porque esses contratos são celebrados. O que acontece é que a duração dos contratos por tempo determinado, a duração dos contratos por tempo determinado fica condicionada ao novo limite, o futuro limite legal. Nesse momento ainda nós mantemos o mesmo regime. E a própria lei já, no fundo, a redação da lei atual já, não digo que cautela porque não estava a pensar nessa nova lei, mas de alguma forma mitiga o risco de prolongamento no tempo desses contratos. São contratos, o doutor Salvador exemplificou muito bem, contratos com renovação automática, salvo se uma das partes se manifestar que não tem interesse na renovação. E o que vai acontecer é que esses contratos vão ter de obedecer à duração máxima prevista por lei, uma vez a lei entrar em vigor. O que a lei permite, por exemplo, no caso das MPMEs, é que esses contratos podiam ser sucessivamente renovados até o limite máximo de 10 anos. Né? Até o limite máximo de 10 anos. Essa é a regra existente atualmente. Não permite que eles sejam celebrados em teoria, para a vida toda do trabalhador, que era a lei anterior, as leis todas têm essa lógica, mas estes contratos têm uma duração máxima e as renovações nunca vão poder ultrapassar esse limite máximo que a lei vai estabelecer. Na nova lei, o limite máximo de duração dos contratos passa novamente, digo novamente, porque em muitos aspectos o que a nova lei faz é ir buscar soluções da lei anterior a essa, portanto a lei 2, os contratos vão ter uma duração novamente de no máximo 5 anos. E por que é que eu digo de no máximo 5 anos? Porque a solução legal é, os contratos têm uma duração consoante os contratos por tempo determinado. Em função da razão que os leva a celebrar, os contratos podem ter uma duração de 6 a 36 meses. Portanto, não têm todos eles duração idêntica, como temos no quadro atual, que as partes determinam a modalidade do contrato que vão celebrar e o tempo de duração, desde que não exceda o tempo limite ou o tempo máximo previsto por lei. De acordo com a proposta que foi aprovada já pela Assembleia Nacional e foi remetida para promulgação e publicação, o tempo de duração do contrato terminado depende do motivo que o levou a celebrar. Nós temos contratos que duram no máximo 6 meses e temos contratos que duram no máximo 36 meses. Para os contratos mais longos, existe uma possibilidade de prorrogação do tempo de duração. E a possibilidade de prorrogação exige algum procedimento adicional. Quer a lei 2, quer essa proposta de lei, faz, por exemplo, nos contratos por tempo determinado, cujo motivo da celebração foi a contratação de um trabalhador para a execução de uma obra de construção civil, por exemplo, uma empreitada, elas podem durar até 36 meses. 3 anos, se fizermos as contas por 12 meses por cada ano. Existirá a possibilidade dele durar até 60 meses, portanto, 5 anos, se o empregador despoletar um procedimento de prorrogação do tempo de duração do contrato em função da execução da obra, se existir algum atraso na construção da estrada, da ponte, do novo aeroporto, por exemplo, as obras não terminaram, existe a possibilidade para se proteger aqueles postos de trabalho e não ser obrigado a rescindir o contrato. E também o empregador
que tem interesse em manutenção no contrato, existe a possibilidade de prorrogar no limite para mais 24 meses este contrato que tinha duração de 36 meses. Portanto, o esquema de duração do contrato é alterado e o mecanismo para a duração ou para a extensão do prazo é mais apertado. E ali, em alguns casos, até intervém a própria a Inspeção Geral do Trabalho, no fundo, para validar os motivos da prorrogação, e aí é mais fácil. Os contratos vão ter que se adequar, no fundo, a esta limitação em função das razões. Mas nunca, nenhum deles vai poder ultrapassar mais do que os tais 60 meses, que é o tempo máximo de duração. Não vai a lei dizer, olha, todos os contratos foram celebrados por tempo determinado passam a ser por tempo indeterminado. Não, não pode dizer isso, é uma violação à autonomia das próprias partes, mas vai dizer, olha, os contratos só podem durar no máximo esse tempo. Portanto, vocês podem ir renovando os contratos, mas quando atingir esse tempo máximo de duração, os contratos ou se transformam em contratos por tempo indeterminado ou o contrato tem de cessar. Muito bem. Doutor Cafo, faz menção que um dos aspectos que na atual lei, vê-se como que uma forma de proteção dos empreendedores, o regime das micros, pequenas e médias empresas, uma forma de proteger os empreendedores. O que faz referência é que na proposta vai ser eliminado este regime. Certo. Certo. O que nós fazemos, e a lei no seu enunciado inicial faz logo essa referência, né? Quando no resumo que faz sobre as alterações, e diz logo que uma das principais alterações tem a ver com a eliminação da distinção. O que a lei fazia era, para várias matérias, quer no que diz respeito à duração, quer no que diz respeito à definição do montante para indemnização em caso de cessação da relação laboral, a lei, neste momento, a Lei Geral do Trabalho faz uma distinção entre pequenas, micro e médias empresas e as empresas chamadas grandes empresas. Com a aprovação da proposta e a entrada em vigor da nova Lei Geral do Trabalho, essa distinção vai desaparecer. Essa distinção vai desaparecer. O legislador foi infeliz, doutor. O legislador foi infeliz nessa perspectiva, porque certamente as obrigações que se impõem às pessoas, aos agentes econômicos, às famílias, os jovens estão a começar projetos, não tem ainda um projeto sólido, não tem uma estrutura como tal. Sempre se pode exigir ao mesmo que a uma empresa de grande dimensão, tem um volume de negócio, já tem portanto, um histórico no mercado. O legislador aqui foi infeliz, não? Eu concordo que foi infeliz, e infeliz estamos a ser simpáticos no termo que estamos a utilizar, porque esta cura, né, digamos que essa solução que tendencialmente serviria ou foi aprovada para resolver um problema, vai se revelar, no fundo estou aqui a fazer já um prognóstico, e espero que no final depois esteja errado no prognóstico que vou fazer, vai se revelar pior que a doença. Como disse, primeiro, porque é uma pressão muito grande para pequenos negócios que nós queremos, como economia, estimular, incentivar, e por outro lado, vai no fundo, mesmo para grandes empresas e grandes negócios, desincentivar a contratação. Nós podemos ter um efeito perverso na criação de postos de trabalho, porque os legisladores vão tentar encontrar mecanismos para se acautelarem desta situação de amarra que eventualmente pode trazer. Porque se nós recuarmos algum tempo, quando foi feita a alteração e a justificação que o legislador apresentou quando aprovou a Lei 7 e alterando esse regime, foi exatamente isso,
que a alteração justificava-se porque se queria dar condição, queria-se trazer mais flexibilidade para aumento da criação de emprego e não pressionar os investidores com um ônus de contratação indeterminada numa fase. E depois há essa alteração. E depois o legislador faz essa alteração na Lei Geral do Trabalho e se esqueceu de harmonizar com toda a legislação existente. E dou só aqui um exemplo. Nós temos a figura da cedência temporária de trabalhadores. É um regime, a lei, o legislador não é, há um regime próprio e a cedência temporária de trabalhadores. Pela natureza da própria atividade, os contratos são por tempo determinado. Até porque a empresa que exerce essa atividade de cedência temporária de trabalhador tem um contrato com um cliente que precisa de trabalhador. O setor petrolífero, por exemplo, é um grande utilizador dessa forma de contratação e a própria atividade petrolífera é temporária, não é? Por mais longo que sejam os tempos, mas há aqui um caráter temporário da atividade e é normal que a atividade no setor petrolífero seja temporária. E por isso é um grande utilizador desta forma de contratação. O que é que vai acontecer? Outros setores, porque nunca a cedência temporária de trabalhadores mantém-se por tempo determinado. O que vai acontecer é um conjunto de setores outros a migrarem para essa forma de contratação, deixarem de contratar e começarem a utilizar os serviços de empresas que cedem trabalhadores de forma temporária. E isso vai, no fundo, diminuir a apetência para a contratação dessas empresas e contratarem serviços que lhes forneçam trabalhadores. Isso que é que vai gerar, por um lado, a diminuição do número de postos de trabalho criados, pelo menos trabalhos criados de forma permanente, e por outro lado, se há uma diminuição de postos de trabalho criados, há também uma diminuição de receitas para o Estado através do IRP e para o sistema de proteção social, que não vai haver a contribuição para o sistema de segurança social. Portanto, não creio que seja na balança uma boa medida, uma boa opção, porque, pelo menos assim de forma isolada, podia eventualmente arranjar-se outros mecanismos para incentivar, mas tal como está, suspeito e prevejo um movimento muito grande da contratação direta para a contratação indireta. Muito bem, doutora Teófilo, nossos internautas estão, portanto, não param de enviar as suas mensagens, os questionamentos. Nós estamos, portanto, correr neste momento o espaço de conversa jurídica com o doutor Teófilo Caucheiro, que nos está a abordar sobre as principais alterações à nova Lei Geral do Trabalho. Temos algumas questões dos nossos internautas. O engenheiro João Piazza questiona: doutor Caucheiro, boa noite. Dentre as várias alterações à nova Lei Geral do Trabalho, apresenta a questão do teletrabalho. Sabe-se que começou-se a falar do teletrabalho por conta do que vivemos em 2020, com o surgimento da Covid-19, mas também é uma prática na nossa realidade, criarmos leis que não encontram condições para aplicabilidade. A ser assim, gostaria de saber como é que as empresas serão obrigadas a contemplar nos tipos de trabalho este elemento da nova lei. Boa pergunta, engenheiro João Souza. João Chiazza, peço desculpa. João Piazza. Boa pergunta. E sim, nós começamos, agradecemos a pergunta, começamos a utilizar massivamente esta nova forma de exercício da atividade laboral por conta do Covid. Portanto, se quisermos, um dos efeitos positivos do Covid foi nos permitir também ver que podíamos fazer as mesmas coisas de outra forma. Houve uma utilização massiva. E se recordar, prezado João Chiazza, ainda na altura do Covid, o Estado fez sair um regime por decreto presidencial
um regime para, no fundo, trazer aqui algumas regras ao teletrabalho, não é? Existe um regime para o teletrabalho que, no fundo, a Lei Geral do Trabalho traz para a sua para o diploma muitos dos aspectos que aquele regime trazia. E já na altura havia essa questão se as empresas eram obrigadas ou não a consagrar o teletrabalho ou a permitir que os trabalhadores, mesmo não estando presencialmente, podiam estar em teletrabalho. E o que é que o regime dizia? O teletrabalho é aplicável se as condições técnicas e a natureza da atividade permitir. Existem atividades que não é possível, por várias razões, quer pela natureza e pelo estado de desenvolvimento da nossa sociedade, não é possível ainda exercê-la de forma remota, não estando presencialmente nas nossas instalações. E se nós olharmos para os pequenos negócios, uma pequena oficina ou eventualmente uma padaria, uma pastelaria, um salão de beleza, não vamos, obviamente, ali ainda o barbeiro é necessário estar, não é? E uma pequena oficina, o mecânico tem de lá estar, não é? Um pequeno restaurante, o cozinheiro tem de lá estar, portanto, há atividades que se torna muito difícil ou quase impossível, pelo menos naquilo que é o nosso estado de desenvolvimento, ainda a pensar-se no teletrabalho. Há outras, eventualmente, que é possível fazer. Nós tivemos, durante o Covid, sobretudo, trabalhadores que exerciam atividade administrativa ou mesmo alguma atividade comercial que pudesse a interação com o cliente ou com o utente não ser feita presencialmente, nós tivemos uma utilização massiva de teletrabalho. O técnico dos recursos humanos, por exemplo, numa determinada empresa, poderá fazer o processamento de salário, mesmo não estando fisicamente, até porque a interação, o exercício da sua atividade não pressupõe interação com o cliente final, que o trabalhador que vai receber o seu salário, e até mesmo numa entrevista de emprego, de seleção, de recrutamento, poderia eventualmente ser feita à distância. E um procedimento, uma entrevista no âmbito de um procedimento disciplinar poderá eventualmente também ser feita à distância. Portanto, a primeira nota é essa. O teletrabalho fica dependente das condições técnicas existentes e da natureza da atividade. Se nós vamos fazer de forma remota, é necessário que a empresa tenha condições, porque é a empresa que vai ter que criar condições para o trabalhador fazer, de processar. Se o processamento salarial poderá ser feito a partir da casa do trabalhador que tem de processar, a empresa tem que criar condições, deve ter condições para que esse processamento seja feito, desde o computador, desde o software necessário e a própria internet utilizada ou outra tecnologia que permite ligar o software da empresa. Portanto, essa é a primeira nota. E só nesses casos é que é possível. Agora, existe sim, existiu nesse regulamento e a lei retoma, três situações em que, havendo condições técnicas, não é? O empregador ser obrigado a permitir que o trabalhador exerça a sua atividade. Ser obrigado, entre aspas, coloco aqui entre aspas, porque a solução inversa seria eventualmente o trabalhador não poder trabalhar. Por exemplo, uma das situações que o legislador tentou acautelar é, no caso de trabalhador gestante e tendo uma gravidez de risco. Atualmente, o regime permite que essa trabalhadora seja dispensada a partir dos 3 meses de gestação, provando que há uma gravidez de risco. O legislador permite que a trabalhadora tenha uma pré-licença de maternidade.
E, portanto, a trabalhadora pode ficar em casa nessas condições de para licença de maternidade. Há uma diminuição naquilo que é a remuneração, é verdade, mas continua ligado. O empregador continua a ter um custo remuneratório, ainda que depois possa ir buscar o direito de regresso à segurança social, mas continua a ter um custo remuneratório com essa trabalhadora que não vai de todo exercer a atividade laboral. Mas poderá, porque nem todos os riscos da gravidez implicam a paralisação total ou implicam um desligamento até psicológico e emocional. Mas poderá, nesse conjunto de trabalhadoras que têm uma gravidez de risco, estando em casa, continuarem a trabalhar. E, portanto, o legislador o que faz é dar a essa trabalhadora o direito de estar a trabalhar nesse regime de teletrabalho, por exemplo. Se a trabalhadora estiver nessa condição e existirem, e isso é importante, condições técnicas para que o trabalho seja feito remotamente, vai ser feito. Portanto, se a empresa não utiliza um software, uma Primavera, um HRM, um SAP ou outro software qualquer para processamento de salário e faz um processamento manual, obviamente em casa não é possível fazer esse processamento. Portanto, não havendo condições tecnológicas para o efeito, nunca será possível fazer o teletrabalho, ainda que a trabalhadora esteja nessas condições de risco. Pois, doutor, o regime do teletrabalho, conforme foi apresentado, passa a ideia de ser um regime, um regime que não tem nada a ver com Angola. Fora da circunstância da Covid, fora da situação, da gestante, do exemplo que apresentou, parece que já não tem aplicabilidade, porque a questão é como é que ela se opera? Eu sou um técnico administrativo, tenho o meu computador em casa, tenho internet, eu posso por si só e, portanto, invocar o regime de teletrabalho e exigir que me é concedido a possibilidade de exercer as minhas atividades em casa? Não. A resposta é não. O teletrabalho passa a ser mais uma modalidade de trabalho ao dispor das partes, como é o trabalho ao domicílio, como é o trabalho em tempo parcial, etc. É mais uma modalidade. E, portanto, quem vai, no fundo, definir se o trabalho é prestado de forma telemática, se é prestado a partir de casa, utilizando tecnologias de comunicação, são as partes. A questão que se coloca é se alguma das partes, e aqui o empregador, porque a tendência que se tem é que o trabalhador tem mais benefício estando em casa a trabalhar. Isso também é alguma desconstrução que tem que ser feita. Porque o que se olha para o teletrabalho, bom, se é possível fazer teletrabalho, eu prefiro ficar em casa a trabalhar, que assim não tenho que sair de casa. Mas o teletrabalho é também uma invasão muito grande, uma invasão muito grande à privacidade e à esfera do trabalhador. E retira tempo de qualidade que o trabalhador devia passar com os seus. Não é? E, portanto, nos países que já estão mais avançados, por exemplo, a discussão já é se o empregador tem ou não direito de ligar para o trabalhador fora do horário normal de trabalho. Quer dizer, eu estou à mesa com a minha família, recebo um e-mail, recebo uma chamada do meu patrão, porque tem ali um trabalho que ficou, eu preciso daquele relatório pronto para a reunião da manhã. Essa é a discussão. Então, já se fala do direito ao desligamento, que o empregador não pode ligar e o trabalhador tem o direito de não atender o empregador. Portanto, também não podemos ficar com a ideia de que o teletrabalho é um regime 100% benéfico para o trabalhador quando comparado com o regime de trabalho presencial. Não é. Mas não há também o direito do trabalhador de escolher ou de impor ao empregador que deve ficar em teletrabalho. As partes vão escolher de comum acordo se fica em teletrabalho ou não. E mais, só podem escolher, as partes só podem optar por teletrabalho, ainda que tenham vontade, quer trabalhador, quer empregador. Não será possível se a natureza da atividade não permitir.
permitindo a natureza da atividade, no caso, falou de um trabalhador administrativo, ainda assim é necessário que a empresa tenha condições para o efeito e queira. Portanto, não é possível que seja o trabalhador a definir a sua modalidade de trabalho. Não é. É exatamente o contrário. Em regra, pela natureza da relação jurídico-laboral, quem define o local da prestação de trabalho, em teoria, é o empregador. É assim, a própria natureza do contrato de trabalho é assim que é definido. O que há é alguma exceção, e eu fiz, quando foi publicado esse artigo, esse decreto sobre o teletrabalho, fiz um artigo sobre isso, que no fundo refletia sobre a alteração da faculdade ou da legitimidade para a fixação ou determinação do local de trabalho, uma vez que nessas três situações, no fundo o trabalhador, no caso da mulher grávida, poderia, à luz, e o decreto falava ainda da situação do trabalhador ter ao seu cuidado menores de até 5 anos de idade, do trabalhador poder forçar o regime de teletrabalho desde que existam condições para efeito. Mas a resposta do Dr. Salvador é não, e não podia ser de outra maneira. Pois, doutor, o nosso tempo está a terminar, ainda Que temos pena. uma última pergunta. Depois temos aqui os nossos internautas também com algumas questões que gostavam de ver esclarecidas. Doutor, a nossa última questão é, quando falou das matérias novas que a proposta traz, falou dos direitos de personalidade. Afinal, doutor, o que é que vai mudar com a consagração na Lei Geral do Trabalho dos direitos de personalidade? Eu estou lembrando de cenários de trabalhadores serem humilhados, serem fechados, serem maltratados, postos em causa da sua integridade moral, proferidas palavras ofensivas, e os trabalhadores vão ao tribunal, relatam estes factos, mas ela no final depois não tem valor, não é objeto de análise, não é objeto de responsabilização por estes factos. Olhando para este quadro, afinal, o que é que vai mudar com a consagração dos direitos de personalidade da nova Lei Geral do Trabalho? Não, muita coisa, muita coisa. Primeiro, a lei traz uma secção, não é? Com essa matéria dos direitos da personalidade e consagra de forma expressa um conjunto de direitos personais. Falou, por exemplo, da agressão moral e psicológica que trabalhadores são sujeitos. E a lei traz a defesa e consagra no capítulo dos direitos da personalidade o direito à integridade física e moral do próprio trabalhador. Ou seja, para além da proteção que o trabalhador tem da eventual agressão física do empregador, mas também da própria agressão moral, aqui uma atenção especial da lei. Uma outra matéria que também a lei traz de forma especial tem a ver com a reserva da intimidade da vida privada e da privacidade do próprio trabalhador. E nós damos como garantido um conjunto de situações. Mas há, por desconhecimento... Doutor Salvador. Sim, doutor. Estamos sinal. de volta. Sim, estamos já também para concluir, fazemos o sinal. Na verdade, a lei está muito bem, apesar das funções climatéricas, mas já para concluir, doutor, faz favor, pode continuar com... Hoje, dou exemplos apenas aqui em relação, por um lado, a essa questão da proteção da integridade moral, e por outro lado, da privacidade dos próprios trabalhadores. Né? Nós temos as empresas têm meios de vigilância e depois também a questão da correspondência que os próprios trabalhadores fazem entre eles e os próprios superiores hierárquicos. Essa correspondência é protegida, não se pode, em princípio, ir a essa correspondência. Inclusive, doutor Salvador, para ir buscar prova de alguma infração disciplinar. Imagina que existe um grupo de WhatsApp da empresa em que os trabalhadores trocam informação
e o empregador ou responsável tenha conhecimento que naquele grupo foi tratada alguma questão que entenda de ser violadora ou atentadora de alguma regra, alguma situação da empresa ou passível de uma infração disciplinar. Em teoria, o acesso a essas conversas, porque o grupo do WhatsApp foi criado para interagir apenas entre os colegas, é vedada por lei. Portanto, não pode o empregador, sob pena de estar a invadir a privacidade destas pessoas, e buscar informação neste grupo para depois servir de prova para sancionar o trabalhador, da mesma forma que se coloca a utilização das imagens das câmaras que estão ali para proteger os trabalhadores contra a intrusão ou, eventualmente, outras informações que capta, por exemplo, dos colaboradores em relação, em contactos ou em atitudes mais íntimas na empresa. Essas imagens não podem ser utilizadas para sancionar os trabalhadores que eventualmente tenham atentado ao pudor dentro da empresa. Portanto, aqui um conjunto de direitos de personalidades e a questão da privacidade, por exemplo, ficou muito, muito protegida, quando comparado, obviamente, com a legislação que até agora foi produzida. Muito bem. Doutor, a abordagem que acabou de fazer significa dizer que o trabalhador, perante uma situação de violação dos seus direitos de personalidade, portanto, à luz do quadro que apresentou, pode demandar contra a entidade empregadora, portanto, invocando esses factos. Pode demandar e pode, inclusive... Na sala de trabalho, doutor, na sala de trabalho. Não só na sala de trabalho, mas mesmo fora da sala de trabalho, porque depois, aliado à questão da nova Lei Geral do Trabalho, lembre-se, doutor, que foi aprovado também um novo Código de Processo de Trabalho, sim, que já resolve muitas das questões que o atual regime, que o atual Código, a legislação processual laboral não resolve. Portanto, à luz da nova legislação processual laboral, muitos constrangimentos que tinha o trabalhador para ver protegido os seus direitos vão desaparecer. Obviamente não desaparecem todos, mas vai desaparecer. Por exemplo, já se pode demandar o empregador e exigir indemnização por danos morais na demanda e no contencioso laboral, né? Portanto, essa nova legislação laboral vai permitir que o trabalhador, no âmbito de um contencioso laboral, possa ir buscar isso. E, portanto, numa violação dos seus direitos de personalidade, pode o trabalhador ir demandar o empregador nesta medida. Portanto, a alteração que se fez quer da Lei Geral do Trabalho, quer da legislação processual laboral, também vai no sentido, vamos ver até que ponto responde, né? Nada melhor do que a aplicação para perceber se o remédio encontrar a solução responde a essas preocupações, mas porque isso são questões que se colocam, não é? Constantemente de quem, como nós, vai aos tribunais e percebe que há, no fundo, uma barreira para isso, buscar isso, já o legislador tentou resolver e afastar algum destes constrangimentos. Portanto, a maior prova que será dada quando a lei entrar em vigor e a aplicação da lei, no fundo, vai ser a prova dada se nós vamos poder, na sala de trabalho, impedir que essas violações continuem a acontecer. Exatamente. Muito obrigado, doutor. Doutor, conseguimos recuperar duas perguntas dos nossos internautas que eu gostava de partilhar, que é a doutor Prazer de Souza, que a quem saúdo calorosamente. Ele questiona: boa noite, exímios doutores. Grato pela escolha do tema e abordagem. Em relação à nova Lei Geral do Trabalho, não estarão vencidos os prazos legais para a promulgação da mesma, uma vez que foi aprovada pela Assembleia Nacional no dia 25 de maio de 2023? Olha, doutor, eu partilho da estranheza e de alguma, né, frustração, se quer que lhe diga, porque, sim, na verdade, nós estávamos todos expectantes que a lei começasse a entrar. Nós tínhamos feito uma estimativa aí de junho, julho, para que a nova lei entrasse em vigor, muito em função dos prazos, né, que existem para a entrada em vigor, etc, etc, da lei. Bom, a não ser que nos venham dar uma explicação, nessa altura
começa a ser difícil compreender porque é que não temos nova lei. Eu, a dada altura, qual é o raciocínio que fiz? Bom, foi discutida a Lei Geral do Trabalho, foi aprovada e estava em discussão também o Código de Processo Laboral. E disse, bom, não, se calhar se quer é juntar, porque muito do que a Lei Geral do Trabalho traz, a execução pode ficar limitada, atendendo à nossa legislação processual vigente. E, portanto, faz sentido para que não se mostre o rebuçado à criança e depois não se possa fazer aprovar a legislação processual para que se possa implementar essa. Mas a legislação processual também foi aprovada e nesse momento não temos legislação em vigor. Estão vencidos todas as expectativas, né? Não quero já acusar aqui de violação da lei, do Presidente da República, de violação de lei em relação aos prazos, mas tudo o que é razoável em termos de expectativa estão vencidos e começa a ser difícil compreender. E depois não há nenhuma explicação por não ter havido já essa entrada em vigor. Começo a pensar que se quer recuar em alguma solução que se aprovou. Mas partilho essa frustração, meu caro Sousa. Não há explicação razoável, né, pelo menos para já, para que não tenhamos a nova lei em vigor. Muito bem, muito bem. E a última pergunta, a doutora Jessica Afonso, também a quem saúdo calorosamente. Doutora Jessica questiona: boa noite, ilustres doutores. Havendo a lei e estando inclusive previsto na futura Lei Geral do Trabalho, não deveriam as empresas criar as condições mínimas necessárias para ser possível a prestação em teletrabalho? Porque o que se vê é que os empregadores não aceitam bem esse tipo de trabalho. Bom, dever é muito pesado. É como se existisse uma obrigação do empregador de criar estas condições. Portanto, não há uma obrigação de criação de condições para o efeito de trabalho, porque isso também tem custos, não é? Se nós agora criamos custos adicionados ao empregador, pode não ser vantajoso. O empregador tem que fazer análise se é vantajoso ou não. Eu considero que em algumas circunstâncias e dependendo da atividade possa haver, olha, voltando ao exemplo do setor petrolífero, por exemplo, o setor petrolífero parte da sua atividade é teletrabalho. Como o setor petrolífero é extrativo, mas também é comercial. As empresas que exploram petróleo ou recursos naturais compram, extraem o petróleo ou os recursos naturais, mas vendem para pessoas que nem estão em Angola e nem têm representação em Angola, não é? Portanto, há e qualquer empresa petrolífera tem canais criados para vender a sua produção fora de Angola. Além disso, as empresas que atuam no setor petrolífero, por exemplo, são empresas internacionais. E são empresas que têm as suas sedes fora de Angola. E a forma de organização, muitas vezes, exige que quem esteja aqui em Angola despache, demande, interaja com pessoas que estão fora de Angola, na África do Sul, nos Estados Unidos, na China, etc, etc. Portanto, eles têm já na sua organização e na forma de fazer negócio em Angola esses mecanismos criados. Portanto, são dos setores que mais fizeram essa evolução. Então, a natureza da atividade, eu não sou muito a favor de exigir e de estabelecer condições obrigatórias para. Não. A natureza da atividade é que tem deve definir se o teletrabalho é mais adequado ou não. Uma forma, eventualmente, se o Estado entende que deve incentivar o teletrabalho, provavelmente devia ser o Estado a começar a adotar essa prática e mostrar aos particulares, às empresas, que é uma forma adequada de fazer. Talvez aqui pelo exemplo se consiga mostrar às empresas que podem atuar assim, mas não sou a favor de exigir que os empregadores façam
utilizem essa modalidade. Muito bem, terminamos então desta forma o nosso espaço de conversa jurídica. Muito obrigado a si, Carlos Internauta, que nos está acompanhando desde o princípio. Foram então aqui esclarecidas imensas questões do ponto de vista técnico, portanto, olhar para as suas vantagens e desvantagens. É verdade, ficaram muitas questões por serem respondidas, muitas questões por serem objeto de análise. Por conta do nosso tempo, portanto, houveram questões aqui que careciam de melhor desenvolvimento, que certamente teremos outras ocasiões para serem objeto de análise. Doutor Teófilo, muito obrigado pelo seu precioso tempo, por ter discussão do seu precioso tempo, por ter honrado o nosso canal, portanto, partilhando com os nossos internautas o seu saber. Esperamos que possa nos dispor para outras ocasiões, mas aí já sou advogado, agradeço muito pelo seu tempo. Obrigado eu e estarei disponível para outras ocasiões. Muito obrigado, doutor. Tá, obrigado, caros internautas, bom descanso e até a próxima.